Nós começamos a ler o Evangelho de Mateus. Nesse Evangelho de Mateus, nós somos surpreendidos com uma genealogia, isto é, uma lista dos antepassados de Jesus. Por que essa lista? Eu não vou lê-la, só vou ler o começo e o final. Começa assim na Bíblia, Prazer da Palavra. A árvore, Mateus capítulo 1, a árvore genealógica de Jesus Cristo passa por Davi, no século X, antes da era cristã, e chega a Abraão, no século XX, antes da era cristã. Assim, verso final, os nomes da genealogia de Jesus encabeçam 42 gerações, sendo 14 no período entre Abraão e Davi, 14 de Davi a Jeconias, quando ainda estava cativo no exílio da Babilônia, e 14 de Jeconias, depois de voltar a Jerusalém, até Jesus Cristo. Primeira surpresa: por que começar com uma genealogia? A razão é que nós, eu, você, não nascemos ontem. Nós nascemos antes com o nosso pai, antes com o nosso avô, antes com o nosso bisavô, e é praticamente o máximo que hoje nós referimos. Todavia, no passado, essa genealogia era muito mais antiga. Se você tem um imóvel, quando você o registrou no RGI, Registro Geral de Imóveis, você viu que ali tem todos os proprietários daquele imóvel. Tem uma genealogia dos proprietários daquele imóvel. Você é o último. Mas antes de você, desde o primeiro, que tem um registro, está ali assentado o nome. Então, o RGI, digamos, conserva algo que tem a ver com a genealogia. Então, por exemplo, você chegava numa cidade e dizia: eu sou dessa cidade. Ah, muito bem. Quem é o seu pai? Fulano. E seu avô? Beltrano. E o seu bisavô? E a pessoa dizia muitas gerações, com isso ele tinha o direito, então, de entrar na cidade. Só para lembrar a importância na antiguidade, na genealogia. Então, são dois motivos. Primeiro, para lembrar que nós temos antepassados. E nós somos o que nós somos em função desses antepassados. Por exemplo, quantos aqui o pai era cristão ou a mãe, o avô ou a mãe era cristão, o bisavô ou quem tem lembranças mais antigas? Coloque aí. Olha, a fé cristã começou da minha família com o meu pai, fulano de tal, ou com o meu avô, ou com a minha bisavó. Coloca aí que você sabe, porque isso é muito importante. Ou seja, nós não começamos hoje. Então, a história de Jesus não começa aqui. Na verdade, começa em Gênesis 3,15, quando foi anunciado que haveria de vir alguém que daria um golpe mortal na cabeça da serpente. Então, duas razões, espero que tenha ficado bastante claro para você. Mostrar que nós temos um passado, conhecê-lo para mudá-lo ou para conservá-lo, e para, em segundo lugar, ter esse registro, como se fosse um RGI ou um RGB, o Registro Geral de Vidas, RGV, né? As suas razões. Mas eu quero trazer um outro motivo, o terceiro motivo, que nos é de grande valor. Eu começo com a seguinte pergunta: se porventura hoje alguém chegasse para mim e dissesse: Israel, eu vou escrever a sua biografia, estou liberado? Beleza. Tem um pastor amigo que está fazendo tese de doutorado e está examinando sermões, está ouvindo sermões antigos
e tentando analisar isso teologicamente. Eu sou um dos escolhidos, está ótimo, tem mais uns 2 ou 3 que eu só sei do meu, né? Que eu estou nessa lista aí. Então, se você quiser escrever minha biografia, eu vou ser muito honesto com você. Vou dizer, tudo bem, mas me mostra antes, né? Para você não falar alguma coisa que não é devida. Por exemplo, a inteligência artificial, se você colocar lá no ChatGPT, ou no Claude, ou no Gemini, ou qualquer outro, quem é Israel Belo de Azevedo vai aparecer. E, gente, coisas verdadeiras e coisas falsas. Tinha um que dizia que eu nasci, viu, Josinaldo? Que eu nasci em Recife, né? E chutou totalmente. Hoje está um pouquinho melhor, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha aqui a genealogia de Jesus, tem algumas pessoas que não deveriam estar nessa lista, isto é, algumas pessoas que não tinham uma boa fama, certo? Tamar, por exemplo, Batseba, por exemplo, só falando das mulheres, fora os homens também. Alguns aqui não eram grande coisa. Josias, que é um grande rei, mas cometeu erros, por exemplo, e assim por diante. Então, nem todo mundo é filho de Maria, como Jesus. O que isso nos ensina? Só quero deixar essa mensagem, então. Nos ensina que Deus lida com as pessoas como essas pessoas são, para transformá-las naquilo que devem ser. Esse é um ponto. O segundo ponto é que Deus não tem preconceito. Ele age, ama a todas as pessoas. Amou Ruth e amou Moabita, por exemplo. E os moabitas não podiam cultuar no templo de Jerusalém. Regras. Mas Deus amou os moabitas. A pergunta que eu tenho que me fazer é, muito sinceramente, lendo essa genealogia de Mateus 1, eu colocaria entre os meus antepassados alguém cuja fama não é boa? Sinceramente, se eu pudesse tirar, eu tiraria, para ficar a minha imagem legal, não é? E como é que nós fazemos com aquelas pessoas que não têm boa reputação, que nos procuram? Como nós as tratamos? Observemos, pois, como o evangelho é radical. Até numa genealogia, nós encontramos a radicalidade do evangelho. Graça e paz para você. Fique com a linda música enquanto pensa na radicalidade maravilhosa do extraordinário evangelho de Jesus Cristo.